Novas revelações de um crime que o Brasil não esquece: o assassinato do casal Richthofen. 10 anos depois, o Jornal da Record mostra com exclusividade as imagens de Suzane Richthofen, a menina rica que foi condenada por tramar a morte dos pais com a ajuda do namorado. Adolescente fichada no dia em que confessou o crime, hoje é uma mulher de 28 anos de idade. Suzane von Richthofen é esta aí, caminhando no pátio da penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo. Aqui aparece ao lado de outra presa famosa, Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni. Junto de outras presas, Suzane está animada, ri com as companheiras de cárcere. Às vezes anda sozinha, ganhou peso na prisão. Suzane é uma presa de bom comportamento. Na cadeia já deu aulas de inglês, fez curso de corte e costura. Da sentença de 38 anos e meio, já cumpriu tempo suficiente para ter direito ao que se chama de progressão de pena. No caso dela, 5 saídas monitoradas pela Justiça aqui da penitenciária para visitar parentes e amigos. No total dá mais ou menos 30 dias de liberdade vigiada por ano. Além disso, se estudar ou conseguir emprego, só volta para dormir na cadeia. O senhor acha que a Suzane já está em condições de sair para esse semiaberto? É um pouco prematuro a resposta assim seca, porque eu dependeria do exame criminológico, dos detalhes do exame criminológico, que vai ser feito um dia. Mas pela resposta que eu venho recebendo do presídio, do bom comportamento, da forma como ela tem se comportando, tudo leva a crer que sim. Mas quando Suzane tentou sair, o bom comportamento foi usado contra ela. Na sentença, a juíza Sueli Armani escreveu: é uma jovem de rara inteligência, com firmeza de foco e determinação, para dar seguimento a projetos que certamente motivaram a prática criminosa. O psicólogo do Hospital das Clínicas de São Paulo, consultado pela promotoria antes do julgamento, traçou o perfil de Suzane. Traços de pouca habilidades em termos de lidar com frustração, com a questão da ausência de remorso. A capacidade de manipulação ela está muito atrelada à condição da insensibilidade afetiva. Quanto maior o meu nível de sensibilidade, maior a minha capacidade de manipular você. Por quê? Porque eu não estou preocupado como você reage, como você sente, como você pensa. Eu estou preocupado em satisfazer a minha necessidade. Então eu vou me colocar diante de você como uma pessoa frágil, como uma pessoa insegura, como uma pessoa sensível, carente, e essa minha condição vai fazer com que você exerça e execute uma série de atividades para satisfazer a minha necessidade. De um promotor, ouvi que Suzane está sendo vítima de perseguição judicial. Ele acredita que, no caso Richthofen, a lei não está sendo aplicada. Os detalhes sórdidos do crime talvez expliquem isso. Naquele 31 de outubro de 2002, Suzane almoçou normalmente com a mãe aqui no casarão da família, sem dar pistas do que faria apenas algumas horas depois. Eu fico pensando, assim, como é isso? Né? Como é que é almoçar junto com uma pessoa que eu sei que à noite eu vou matá-la? E não mudar o meu comportamento. Nem cortar o bife com mais força. A empregada da família notou apenas que a jovem foi 3 vezes a um quartinho onde ficava o bicho de estimação da família, um porquinho da Índia. À noite, depois de deixar o irmão Andrés, de 15 anos, em uma lan house, Suzane voltou para casa com o namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian. As imagens que você vai ver agora são do momento em que a polícia e a equipe de peritos chegam ao local. A área está isolada, sem a presença de jornalistas. Só uma pequena parte dessa gravação foi divulgada na época. Agora, o Domingo Espetacular teve acesso à íntegra, com exclusividade. No térreo, lavanderia, garagem, sala e cozinha estão em ordem. Na escada, nenhum sinal aparente de assalto. No andar de cima, banheiro arrumado,
O quarto de Andréas está do mesmo jeito que ele deixou quando saiu de casa. Bijuterias e objetos pessoais estão espalhados pelo corredor. Era uma tentativa de Suzane de simular um assalto. No escritório, gavetas abertas e documentos jogados no chão. Era onde estava o dinheiro levado pelo trio depois do crime. No quarto, os corpos de Manfred e Marísia. Cenas brutais que não convém mostrar em detalhes. Manfred e Marísia estão muito machucados. Ao lado de Manfred, as gavetas do criado mudo estão abertas. Uma arma caída no chão. Segundo a polícia, era uma tentativa de simular uma reação ao assalto por parte de Manfred. No tambor, falta uma cápsula. Mais tarde, a polícia descobriu que o trio testou a arma dias antes e concluiu que não era conveniente usá-la, porque o disparo fez muito barulho. Há toalhas espalhadas pelo quarto. Ao lado de Marísia, uma jarra com água e um abajur com a luz acesa. Um cenário que intrigou a polícia. E a jarra me chamou a atenção porque não havia copo. Aí eu pensei assim, quem é que põe uma jarra na cabeceira sem copo? E havia um saco plástico de lixo. Esse saco de plástico de lixo preto era o mesmo saco que estava na despensa da casa. Era igual. Então, o suposto ladrão sabia onde tinha a jarra de água na cozinha, onde estava a faca e onde estava o saco de lixo. Suzane subiu as escadas que levam ao quarto dos pais. Checou se Manfred e Marísia dormiam. Desceu e fez um sinal de positivo. Os irmãos Cravinhos subiram e mataram o casal com golpes de barras de metal. Suzane esperou no andar de baixo e diz que tentou não ouvir o que se passava no quarto dos pais. Lembram-se do quartinho em que ela foi brincar com o porquinho da Índia na hora do almoço? Era onde ficavam os sacos de lixo. Um deles foi usado para cobrir o rosto da mãe. Depois do crime, Suzane colocou uma luva na mão esquerda para não deixar impressões digitais. Daniel conhecia o fundo falso, onde ficavam joias da família e uma arma. O revólver foi colocado ao lado do corpo de Manfred. Na biblioteca da casa, no primeiro andar, Suzane e os irmãos Cravinhos continuaram a simular um assalto. A maleta onde ficava o dinheiro da família foi cortada. Os irmãos se trocaram na saída da casa, lavaram as armas do crime na água da piscina e foram embora. Matou os pais e veio para um motel. No julgamento, Suzane disse que chegou aqui desesperada e chorando muito. Daniel, que eles escolheram esse lugar para dar um tempo e pensar no que tinham feito, mas o casal veio para a suíte mais luxuosa. E ao sair, fez algo que depois chamaria a atenção dos policiais. Pediu um recibo, R$ 385, coisa que ninguém faz quando vem ao motel. O promotor que atuou no caso acredita que foram meses de planejamento, sem que ninguém se desse conta. Fizeram um X na folhinha, certo? Com uma antecedência que ninguém sabe, né? Mas tendo como certo o seguinte, nesse dia será o dia do crime. Isso derruba por terra qualquer imaginação, olha, foi um crime decidido de última hora, foi uma coisa impetuosa, foi uma raiva, não foi nada momentâneo. 10 anos depois, a mansão dos Richthofen mais parece uma casa fantasma, onde o tempo parou logo depois do crime. Ninguém mora, ninguém cuida, ninguém visita. Do muro é possível ver um mato alto e a piscina com água suja. Essas imagens internas foram cedidas com exclusividade ao Domingo Espetacular. Veja as cadeiras de piscina, o carro na garagem, a lavanderia, tudo rodeado pela vegetação que cresce sem controle. Portas e janelas estão trancadas, mas pelo vidro é possível ver a sala com computadores, livros e outros objetos na estante. Na cozinha, os eletrodomésticos e louça em cima da pia. O silêncio de 10 anos
quebrado apenas pelo canto dos pássaros na casa vazia. Por trás do abandono, um desentendimento entre os herdeiros. Suzane, mesmo de dentro da cadeia, briga na justiça pelo dinheiro da família. Um desentendimento que se estendeu aos outros envolvidos no crime, os irmãos Cravinhos. O porquê dessa briga e um pedido de perdão você vai ver amanhã numa entrevista exclusiva com Christian, o primeiro a confessar a participação no crime. O Andrés é uma pessoa que, se ele tiver ouvido essa entrevista, que valha pra ele, que se me perdoe, cara, do fundo do meu coração, porque o que eu fiz, eu não sei se eu te perdoaria, mas eu espero do fundo do meu coração que você me perdoe e que você consiga lembrar do Cris que você conheceu. Só isso que eu acho. Amanhã no Jornal da Record, outras revelações sobre o crime que o Brasil não esquece.